Boa noite, queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Item 10, 11 e 12. E vamos iniciar lendo uma mensagem do livro Tende Bom Ânimo, do Bezerra de Menezes. Chama divina. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco o homem ergue-se das sombras para a luz. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se alteiem as labaredas do ódio, o amor é chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Bem, nós pedimos a Jesus que nos abençoe e proteja nossas famílias, nossos amigos, que ampare nossos irmãos que necessitam do auxílio e da proteção, que sempre possam nos dar as oportunidades para conduzirmos no caminho do bem, sendo sempre honestos, bondosos, caridosos, tolerantes e indulgentes, dando-nos a oportunidade do trabalho útil, do serviço no bem e principalmente a oportunidade do crescimento e da vivência evangélica. Que Jesus possa amparar cada um de nós, abençoando-nos e ficando sempre em nossos corações. Assim seja. Bem, amigos, olha, o nosso capítulo foi inspirado no capítulo 12 do Evangelho de Lucas e no 9 do Evangelho de João. O capítulo de Lucas é muito rico, né? Então ele fala sobre a providência divina, fala sobre o ser vigilante, fala sobre a cegueira espiritual, né? E isso a gente vai seguindo ao longo desse capítulo 12, né, de Lucas, do Evangelho de Lucas, e vamos concluir, né, com aquilo que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, com instrução do nosso querido professor Kardec. Bem, para começar, nós sabemos o que é a providência divina. Se a gente não sabe o que é a providência divina, é só a gente ler lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, né? E ver as palavras de Jesus, né, sobre a providência divina. Lá diz o seguinte: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então nós sabemos que Jesus estava falando do amparo, da proteção, da solicitude que Deus tem por nós, que somos seus filhos. Então ele compara, né, a vida das aves nesse pequeno trecho do Evangelho, né, a beleza dos lírios, né, como o cuidado que ele tem com nós que somos, com cada um de nós que somos seus filhos, né, os espíritos, as inteligências que povoam o universo. Ele diz ainda, né, complementando tudo isso, que para nós não nos abalarmos, né, com as coisas do mundo, com as coisas que exigem de nós, né, uma postura, uma luta diária para sustentarmos. Então ele fala que nós devemos buscar antes o reino de Deus e todas essas coisas nos serão dadas por acréscimo. Acréscimo do quê? Da bondade divina, do amor que Deus tem por cada um de nós que somos seus filhos. Claro que a gente precisa entender, né, esse amor supremo. Nós somos seres em evolução. Então, nós, nesse processo de evolução, vamos passar pelas nossas provas, pelas nossas dificuldades, pelas experiências que vão nos engrandecer. Assim como disse aqui no início a mensagem do Bezerra de Menezes, né, alertando-nos que a dor desperta as consciências adormecidas. Então, todo esse processo de erro,
de amor, de trabalho, tudo aquilo que faz parte da nossa vida serve para o nosso crescimento espiritual, para fortalecer em nós os valores, as aptidões e a herança que cada um de nós tem por sermos, filhos de Deus. Em seguida, no Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do servo vigilante. Vamos olhar aqui como é que é a parábola, né? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontra vigiando. Quando voltar, eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse que a hora viria o ladrão, a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Note que nesse primeiro trecho da parábola, Jesus pede para que nós nos mantenhamos vigilantes, atentos à sua chegada. Vamos conversar um pouquinho, depois sobre essa forma, que ele vai falar sobre a sua chegada, como a chegada do seu Senhor, nós que somos seus servos. Bem, na segunda parte da parábola nós temos o seguinte: estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Note que agora Jesus se coloca como um emissário, como um dos enviados de Deus, aqui intitulando-se administrador fiel e sensato, responsável por nós, pela nossa condução, pela nossa felicidade, pelo nosso sustento. Nosso sustento, é claro, espiritual. A condução que Jesus está estabelecendo é a condução de cada um de nós ao coração, ao amor de Deus. No final, nós temos o seguinte: mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, e comer, beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de Deus, do seu Senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, note que Jesus termina a parábola do servo vigilante com uma postura bastante severa relacionada à forma como os servos se comportam diante da vontade do seu Senhor. É claro que eu entendo essa parábola como sendo essa missão, na verdade, como sendo resultado da nossa responsabilidade como cristãos, como espíritas, principalmente. Nossa responsabilidade é vinda,
inclusive, né, dos desígnios do nosso Criador, do nosso Pai. Por exemplo, nós temos a oportunidade de sermos pais, de sermos irmãos, de sermos maridos, né, de sermos filhos, netos, de sermos colegas de trabalho, colegas de escola, né? E dentro dessas relações, o que Jesus espera de nós? Que nós sejamos como aconteceu aí com esse servo, né? Em vigilante, assim que ele percebeu que talvez o senhor dele não chegasse, ele começou a aproveitar dos outros irmãos, né? A abusar da comida, da bebida, né? Entorpecendo-se, fugindo das suas responsabilidades como filhos de Deus. Por isso que a gente vê no mundo muitas pessoas se recusando a aceitar a existência de Deus por uma questão muito simples. Quem aceita a existência de Deus dá a si a obrigação moral de ser justo, de ser bom, de ser fiel aos seus preceitos, aos seus valores, às suas leis. E isso abala muito os corações ainda fragilizados, não amadurecidos, né, espiritualmente. Como eu vou me submeter a um esforço para perdoar alguém que me magoou, alguém que desejou o meu mal? Como eu tenho que retribuir o mal com o bem? Como eu preciso ser caridoso, honesto, habilidoso, né? Enquanto eu vejo aí muita gente passando por cima dos outros e acabando conseguindo, né, tudo aquilo que sonhava, os desejos do seu coração. Isso, alguém que acredita em Deus não se permite realizar ou fazer. A conduta ética, fiel, a conduta cristã fala mais alto nos nossos corações. Por isso que é uma questão de maturidade espiritual. Então, quando Jesus fala sobre essa responsabilidade, né, que o Senhor vai cobrar daquele a quem ele deu mais responsabilidade, isso fica muito claro. Porque eu, como cristão, que acredito em Deus, na sua justiça, no seu amor, na proposta do Cristo, me permitir agir ainda de maneira odiosa, né, desrespeitosa, ou enganando, sendo descortês ou violento algumas vezes, ou até mesmo abusando, né, da bondade e da alegria dos meus irmãos, destruindo essa alegria, né, sendo o causador do sofrimento daqueles que convivem ao meu redor. Isso, compreendendo os meus deveres como cristão, não irá me abalar ainda mais, né? Então, quando a gente entende na doutrina espírita que Deus é amor, é tolerância, é justiça infinita, é bondade infinita, né? A gente precisa entender que, apesar de Deus ser tudo isso, as suas leis nos cobrarão a nossa cota de ação. Por isso que, para nós, os cristãos, né, a dor da culpa é muito maior do que para aqueles que se dizem ateus, ou as pessoas materialistas, né, que não se debruçaram para aprender o Evangelho de Jesus. Então, a nossa responsabilidade é maior, nosso compromisso é maior. Então, a culpa pela não realização desse compromisso também é maior. Mas entenda que Deus é amor. Se nós errarmos, novamente lembrando aqui o que disse o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, a dor desperta as consciências adormecidas. Tá? Então, o sofrimento é a advertência do amor. Então, quando nós nos afastamos desse amor, do bem, das leis de Deus, das leis
criou para nos conduzirem ao seu reino, à felicidade que nós tanto desejamos, né? A vida cheia de luz e esperança, né? Livre das trevas interiores do ódio, do egoísmo, da vaidade, né? Da violência. Quando a gente percebe-se, né, como filhos de Deus e que percebemos o amor que Ele tem por nós, é claro que a gente entende que Ele não nos condenará eternamente a essa dor. Um pai quer que o seu filho se recupere, cresça, evolua. Todo pai, toda mãe é assim, né? Sempre esperançoso na recuperação daquele filho que desviou o caminho. Nós lembramos aí da parábola do filho pródigo e até mesmo dessa parte aqui do capítulo 12, onde Jesus fala da providência divina, onde nós, filhos de Deus, somos aqueles a quem Ele realmente devota, né, a sua atenção, seu amor, a sua proteção. Certo? Então vamos continuar aqui, falar agora, né, da terceira parte, na verdade, desse capítulo de Lucas, que é muito rico, que fala da cegueira espiritual, de João 9, né, que fala da cegueira espiritual, capítulo de João, parte 1 do trecho lá que a gente destacou aqui. Jesus ouviu que haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: "Você crê no Filho do Homem?" Perguntou o homem: "Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia?" Disse Jesus: "Você já o tem visto, é aquele que está falando com você." Então o homem disse: "Senhor, eu creio." E a partir dali o adorou. Disse então Jesus: "Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos." Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: "Acaso nós também somos cegos?" Então Jesus disse: "Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece." Então veja, é o mesmo teor do ensinamento que a gente encontra lá no Evangelho de Lucas. Jesus está falando aqui da cegueira, essa cegueira é a falta de compreensão das leis de amor, das leis de Deus. Como é que se nós afirmamos que conhecemos essas leis, mesmo assim praticamos ou agimos de forma contrária a essa lei criada por Deus, por aquele que nós dizemos acreditar, confiar, como é que a gente pode, é isso que Jesus está falando aí, como é que a gente pode querer estar livre da culpa, né, do pecado? É impossível isso, né? A lei divina nos cobrará. Nós precisamos ter essa certeza de que todo o mal que nós praticamos, a lei divina nos cobrará a reparação, nos cobrará o retorno do mal que praticamos com o bem. Isso por quê? Porque faz parte do nosso processo de crescimento, de nos libertarmos da escuridão, às vezes da ignorância, dos vícios, dos nossos maus hábitos, né? Aqueles hábitos terríveis, dos vícios morais que nos afastam cada vez mais, né, do amor divino, da convivência fraterna com o nosso irmão. Bem, o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? As lições do Allan Kardec. Lá ele destaca o seguinte: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado é, porque
mais meios tem de conhecer a verdade. Então, Kardec estava falando do conhecimento da doutrina espírita, do conhecimento do Evangelho do Cristo. Então, se a gente conhece o Evangelho do Cristo e não luta por ser melhor e não percebe que é nosso dever crescermos, sermos menos egoístas, menos orgulhosos, que tenhamos em nosso coração o desejo da caridade, do amor, o cultivo da paz, né? Se nós não percebermos todo o amor que Deus deposita e tem por nós, e mesmo assim acharmos isso tudo muito lindo e não darmos valor nenhum, mas aplicarmos sempre ao outro, não a nós mesmos, qual que é o nosso mérito? Qual que vai ser a nossa recompensa, né, quando nós tivermos que encarar, né, as leis divinas? Bem, a segunda parte, né, do que o Kardec vem nos ensinar. Então tem lá no nosso Evangelho, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, né, tem por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim as palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Então, é uma observação tão clara para que a gente possa entender aqui que não faz parte das leis divinas, né? É a punição, mas é a educação. No entanto, essa educação divina, né? Claro que vai vir pelos meios que Deus tem de nos corrigir, que é a reparação, as provas, a dor, né? O sofrimento. Então, sermos hipócritas a esse ponto, de acusar, né, o erro do outro, de acharmos que o outro é que tem em si o pecado, o mal, né, e não enxergarmos a trave, né, em nosso próprio olho, pequeno cisco no olho do irmão, mas não enxergarmos a trave no nosso olho. Isso nos afasta cada vez mais da felicidade e nos afasta cada vez mais das leis de Deus, né? Então, para concluir, o que nós temos aqui no final, né, das explicações lá do Kardec? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Veja, tem coisa mais maravilhosa do que saber isso, né? Claro que nós vamos ser, de nós espíritas vai ser mais exigido maior conduta, maior esforço, mais trabalho, mais empenho para nos tornarmos melhores, para seguirmos o Evangelho de Jesus. No entanto, né, o retorno disso é muito gratificante, né? É esse retorno que nós esperamos. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, nós somos, se assim o quisermos, né, esses escolhidos de Deus. Se nós nos colocarmos à disposição do cumprimento das leis do amor, das leis de justiça, do trabalho, da caridade, a bandeira que o Espiritismo carrega no seu coração, no seu peito, no seu cerne, que é a transformação do mundo pelo amor, né? Então, mudando o nosso coração, cultivando a paz em nossos corações, vivendo o Evangelho, desenvolvendo as virtudes que o Cristo nos ensinou a viver, nós vamos encontrar esse caminho do reino de Deus, que é o caminho da felicidade. Nós seremos os escolhidos de Deus. Então, é isso, gente. Que Jesus nos abençoe, nos conduza, nos dê uma semana cheia de oportunidades, de trabalho, de aprendizado, de crescimento. Que nós possamos sempre, com coragem e otimismo, seguirmos nessa vida, lutando para domar as nossas más inclinações e fortalecendo cada vez mais o Evangelho
de Jesus, a doutrina espírita em nossos corações. Um grande beijo. Tchau.